Olá, amigos telespectadores do programa Fronteiras da Ciência. Hoje um tema instigante, interessante, que todos nós perguntamos. O tema é: somos todos médiuns? E o meu convidado está aqui desde o início do Fronteiras da Ciência, Dr. Ricardo Azevedo Salum, médico otorrinolaringologista, palestrante espírita. DNA dele já é do Fronteiras há muitos anos, desde os primórdios, está aqui com a gente e sempre é uma honra muito grande recebê-lo aqui no Fronteiras. Deixa eu só dar aqui um recadinho rápido para começar o bate-papo com o Dr. Ricardo, que é do terapeuta ortomolecular Alberto Santini Filho, que convida você, amigo telespectador, a conhecer essa terapia da ortomolecular, que é com reposições de oligoelementos via derme, trazendo enormes benefícios na sua vida física, emocional, espiritual. Ele tem a clínica em São Paulo, também tem a clínica em Santos. Você vai onde for mais próximo, mais perto para você. Você pode saber os endereços entrando no site santineortomolecular.com.br. Porém, a clínica de Santos é na Rua Júlio Conceição, 209. Para fazer uma avaliação, é só ligar no 3232-1909. Dado o recado. Doutor Ricardo, obrigado aqui pela sua presença mais uma vez. Eu que agradeço. E o tema sempre, normalmente, é a escolha do meu convidado. E você escolheu, somos, né? É uma pergunta, né? Uma pergunta. É uma pergunta que todo mundo faz essa pergunta, né? Acho que sempre tem, né? E também se existe graus diferentes ou intensidades diferentes de mediunidade. Né? Existem, né? Graus diferentes. Primeiro, a resposta da pergunta: somos todos médios? Sim, todos somos médios. O que há, Jadir, é às vezes uma confusão que é feita assim. Falou em mediunidade, vem na cabeça espiritismo, kardecismo. Psicografia, a primeira coisa que vem na cabeça. Vem na cabeça. É a primeira coisa. Mas não é. Não tem nada a ver com religião, com coisa nenhuma. Com o espiritismo, não tem nada a ver com isso. A mediunidade existe desde que o mundo foi criado. Há milhões de anos. Que o ser humano, vamos dizer, o Homo sapiens apareceu. Aí apareceu a mediunidade. A mediunidade nada mais é do contato do homem encarnado com o desencarnado. Aí você vai dizer assim, bom, mas espera aí, para acreditar em desencarnado, né, você tem que ser espírita, porque muitas religiões não acreditam, né, que haja um ser que comunica. Não, vai para o céu, para o purgatório, para o inferno, e aí perde contato. As coisas não funcionam dessa maneira. A Bíblia está recheada de fatos, desde que o mundo é mundo, de mediunidade. O dia de Pentecostes, foi o dia que mais apareceu mediunidade na Terra até hoje, num dia só. Em que os profetas, aquilo começou, línguas diferentes, fogo no céu, uma série de manifestações, em que está na Bíblia. Está na Bíblia. Isso foi mediunidade, era mediunidade pura que aconteceu. Moisés recebeu os 10 mandamentos na montanha, através de fogo, de raios, de coisas. Quando acontece isso com ninguém, se a pessoa não for médium, se a pessoa não tiver uma ponte de contato entre o mundo terreno, o mundo corpóreo, se bem que o mundo espiritual também é corpóreo, né? O perispírito é matéria quintessenciada, mas é matéria. Então, Maria de Nazaré recebe o anjo Gabriel dizendo que ela vai ser mãe de Jesus. Ah, mas isso são aparições. Mas aparições tem que ter um grau de mediunidade, senão não aparece. Fátima foi uma manifestação mediúnica para aqueles meninos. E que é da Igreja Católica. Que é a Igreja Católica? Mas a Igreja Católica, ela negocia de acordo com seus interesses. Então... Ela já foi reencarnacionista. Já foi, mas... Foi reencarnacionista, mas perdeu no concílio de Constantinopla por um voto, por causa da esposa do Justiniano, que fez um negócio político lá
E aí a teoria o dogma da reencarnação, porque a Igreja Católica é tudo dogma, ia ser colocado como real, porque já existia. Mas ela tirou por uma coisa que já comentamos aqui no programa passado, né? Mas a mediunidade é muito interessante, Jadir, que o Kardec ele foi muito claro. Quando ele falou assim, a mediunidade é uma faculdade humana. Ele falou isso. Quer dizer, o codificador do Espiritismo fala que não tem nada de sobrenatural, que é uma faculdade humana. Então, ali, quando ele diz isso, ele abriu o leque para tudo, né? Agora, você vai dizer, como eu respondi a pergunta, nós somos todos médios, sim, porque a mediunidade, ela não precisa ser ostensiva. Tem muita gente que acha que você falou. A psicografia do Chico, é uma mediunidade ostensiva, porque ele está lá escrevendo, ele está falando, ele está lendo e tal. Mas a nossa intuição, muitas vezes, Jadir, eu estou com uma intuição, fala-se muito. Essa intuição pode ser algum amiguinho que falou alguma coisa do seu ouvido. E você não necessariamente tem que ter a clara audiência, que eu conheço uma médium que eu nunca vi na minha vida. Ela nasceu com isso e até bem pouco tempo ela não sabia lidar com essas coisas que vinham no ouvido dela, não era na cabeça. Ela fala assim, eu estou ouvindo falarem aqui comigo. Entendeu? E ela ficava assustada. Ela nasceu assim. Brasileira, uma jovem. E ela nem sabe o que é espiritismo, ela não tem nem religião. é uma pessoa simples. Simples, tem algo cultural, mas é uma pessoa simples. E eu conversando com ela, algum tempo atrás, ela ainda estava bem, assim, fora da coisa, ela falou, eu estou ouvindo falar, mandaram falar isso para você. Para você, para mim. Para você. E eu falo, inacreditável, ela não pode saber, ela não conhece a minha vida. Era uma coisa particular sua mesmo. Ela vinha, encostava do meu lado e falava, olha, falaram isso, quem falou? Fulano de tal. Eu falei, mas não é possível. Fulano de tal, é um parente nossa, minha, que faleceu, ela está mandando falar isso. Aí ela falava assim, peraí, que eu estou confundindo. Aí ela ficava assim. Sabe, num estado de... Aí ela falou, não, agora eu já sei, peraí, está coordenando. Ela falava que vinha que nem um rolo de arame farpado na cabeça dela, as coisas. E ela depois, recentemente, eu conversando com ela, e ela falou, não, eu já consigo agora lidar com isso, e eu já tenho coerência nas minhas respostas, nas minhas coisas, eu sei já diferenciar o que é meu e o que não é. Então, antigamente, embolava tudo. Embolava os meus pensamentos com os pensamentos de alguém que vinha falar. Mas agora não. Agora eu já consegui. Mas eu consegui como? Ela falou, eu segui sua orientação, procurei um centro espírita, tomei passe e água fluidificada. Deixa eu te mais perguntar nada. uma coisa, porque eu sei que se eu não te perguntar, o pessoal de casa vai ficar bravo. Vai perguntar. Vai ficar bravo se eu não perguntar, e é claro que você também pode fugir da resposta. Lógico. Você pode dizer quem é essa mulher, não? Não, eu não posso porque... Mas eu fiz a minha parte, tá bom? Eu perguntei. Eu não posso, não é porque ela escondeu isso da família. Né? A família dela, eu não conheço a família. Mas só assim, ela é de Santos, não? É de Santos. É de Santos. Não, aliás, ela não é de Santos. Ela ela mora na Praia Grande, se não me engano, uma coisa assim. Eu não sei se ela é de Santos. Trabalha aqui. Tá. Mas ela trabalha em Santos e mora fora. Mora fora, trabalha aqui. Mas ela me disse o seguinte, que ela tinha, por algum motivo que ela não me citou, eu não perguntei, ela tinha que esconder isso da família, por algum motivo. Não sei por quê. Mas então ela era uma coisa assim, sigilosa, vamos dizer. Essa mediunidade dela é ostensiva, porque eu nunca vi isso na vida. A mediunidade que eu vejo com... Eu estou nessa lida espírita aí há 50 anos. Eu nunca vi na minha vida igual essa menina. Jovem. Eu nunca nova? Vi. Nova, deve ter 20 e poucos anos. Eu nunca vi as coisas que ela me falava, que ela não tinha conhecimento nenhum. E eu dizia assim, meu Deus do céu, é fulano que está se manifestando.
e falava o nome da Coisas pessoa. que da pessoa, quer dizer, não dá dúvida nenhuma dá de que dúvida. ela está recebendo aquela Não, mensagem. Falava, e ainda dizia, seu tio-avô, fulano de tal, está aqui falando isso. Meu tio-avô, nem eu lembrava do nome do meu tio-avô, para dizer a verdade. Ela falava, tio-avô, Clóvis. Nem lembrava mais do Clóvis. O Clóvis está falando isso. Do lado, assim. E ela fazia assim, ó. Espera aí. Ela ficava assim. Então, são coisas. E ela não tinha religião, ela não tinha nada. Por que eu orientei as coisas que coordenaram? Porque você vai dizer, mas não tem nada a ver com o espiritismo que você está falando. Sim, mas no centro espírita, as coisas começam a se encaixar. Por quê? Porque o centro espírita é um oásis, né, em que tem os fluidos todos que vêm. Existe isolamento de centro espírita para que irmãozinhos menos, vamos dizer, um pouquinho mais ignorantes moralmente, fiquem lá, porque os trevosos são poderosos. Os trevosos são muito poderosos. Então, ali tem todo um sistema de proteção de os isolamento. mal intencionados, né? Isso, isolamento eletromagnético da coisa. Então, no centro, você tem condição de as coisas funcionarem melhor. O que ela foi lá? Ela foi lá desenvolver mediunidade? Não. Ela não tem condição de desenvolver mediunidade do jeito que ela é. Ela vai lá, aquilo vai descambar para todo lado. Ela foi lá para tomar passe e água fluida. Levava 1 litro de água lá, fluidificava a água, ela tomava durante a semana, de golinhos. É isso que aconteceu? Luiz Monteiro de Barros. Luiz Monteiro de Barros. Não, ela não foi Luiz Monteiro. Eu falei para ela num centro kardecista. Ela perguntou assim, é de mesa branca? Eu falei, é de mesa branca, porque é popularmente conhecido de mesa branca. Eu não sei onde ela foi. Eu não tinha contato pouco com ela. Então, mas ela falou, não, eu comecei agora a coordenar essa situação melhor. Então, isso é um fato que eu estou te contando, é um fato muito próximo a mim. Eu já tive várias manifestações de mediunidade, mas esse é um fato que me marcou muito, muito, porque eu nunca vi uma mediunidade de clareaudiência tão perfeita como essa menina. Doutor Ricardo, quais são os tipos de mediunidades que pode se catalogar? Você tem a clareaudiência, que, né? A pessoa ouve. A pessoa ouve. Você tem a psicografia, que você já falou. Você tem a vidência, que é uma mediunidade muito complicada. Muito complicada. O Chico dizia isso. Em que sentido, doutor? Porque é o seguinte, o Chico, às vezes, estava vendo uma situação em que ele perguntava para o Emmanuel, eu tenho que ver isso aí, que era uma situação muito, sei lá, terrível para ele ver. Não sei o que é. Aí o Emmanuel falava, tem, Chico, isso faz parte do teu aprendizado. Então, a vidência, você não tem como controlar. Controlar. Você vê o espírito. Às vezes, muitas mediunidades de vidência, eu acho que a maioria, elas acontecem desde quando nasce. Agora, uma coisa muito interessante, Jade, é falar sobre a mediunidade na infância. Eu vou terminar o que você me perguntou. Então, tem a psicografia, tem a vidência, tem a clareaudiência. E eu diria para você que tem a intuição, que nada mais é do que a clareaudiência que você acha que vai da tua cabeça, mas que estão falando com você. Todos nós temos algum grau de mediunidade. Você pode ter um grau leve, vamos pôr assim, de 1 a 10, um grau. Você pode ter 1 ou pode ter 10. Né? Os médios de efeito físicos, que fazem as coisas acontecerem, uma lança-mesa acontece, pega fogo na casa, até hoje ainda tem isso, só que não mais ostensivamente como foi no passado. Porque no passado, a mediunidade ostensiva precisava aparecer para mostrar o que era. Como começou o espiritismo? Com as mesas batendo no teto na França, as chamadas mesas volantes. Né? E aquilo ali, ninguém sabia o que era aquilo, era motivo de fazer festa para ver a mesa bater no teto e a mesa andar. Até que o Denisard Rival, que é o Allan Kardec, falou, pô, o que é isso aí?
E aí começou a perguntar e criar um método para saber se aquilo tinha inteligência por trás, e tinha. Então, naquela época, tinha que ter a mediunidade extensiva. E aí começaram fenômenos de todo mundo de mediunidade, de pegar fogo em lugares, de uma série de coisas, as irmãs Fox dos Estados Unidos, enfim. Então, agora não há necessidade disso. Está aí a doutrina codificada por Kardec. Você quer acreditar na doutrina? Você acredita, você não quer acreditar? Não adianta você ver um espírito materializado na tua frente, que você vai dizer que aquilo é ilusão de ótica. Não adianta, isso não tem mais porquê. Mas tem médiuns de mediunidade nata, ou inata, vamos dizer assim, em que nasceram com aquilo. Mediunidade de cura, que é uma mediunidade que eu estou citando agora, que existem médiuns que curam, desde que nasceram. Tá? Então, aí você vai falar, peraí, mas vamos agora falar, por exemplo, vamos tocar no assunto João de Deus. Vamos tocar no assunto João de Deus. O João de Deus, ele tem uma mediunidade inata. Mas o que acontece? Acontece que os trevosos querem que você caia do cavalo, ou que você pise na bola, usando o jargão futebolista. Então, o que eles fazem? Eles vão te assediar naquilo que você tem de ponto fraco. Eles sabem onde está o nosso calcanhar de Aquiles. Eles sabem, porque eles estão vendo. Então ele vai falar, nós vamos pegar ele na vaidade, na luxúria, no sexo, que é o ponto fraco dele. E aí o médium cai. Cai. Então, muito comum, o dinheiro. A mediunidade dele não era uma farsa. Isso, ponto Eu pacífico. acredito que não. Porque tem muitos relatos incríveis dele. Com ele, eu não posso citar, amigos, colegas, médicos, espíritas, que foram lá fazer um estudo sem viés ideológico, sem viés religioso, vamos colocar assim, sem viés doutrinário. E vieram de lá impressionados com o que viram. E gente que é professor universitário, de alto gabarito. Que não seria ludibriado. Não seria ludibriado nem enganado. Então, eles voltaram assim, e aí eu perguntei para um deles e tal, eu falei, e aí? Ele fez assim. Então, vou aproveitar e fazer a seguinte pergunta. A pessoa, quando se destaca, como João de Deus e muitos outros líderes, estão muito mais sujeitos a essa interferência dos seres trevosos? Eu vou te perguntar isso no próximo bloco, fica aí e a gente volta já. Vamos dar continuidade ao nosso bate-papo aqui, é rapidinho, não sai daí. Estamos de volta, hoje conversando sobre o tema Somos Todos Médiuns, com o médico otorrino, laringologista, também palestrante espírita, o Dr. Ricardo Azevedo Salum, mais conhecido como Ricardo Salum, amigo nosso aqui do Fronteiras, desde os primórdios, há 27 anos. Vamos fazer 27 anos já, viu, doutor? Já vimos até esse programa pegar fogo. É verdade. Isso é uma coisa de bastidor. Ele me lembrou uma coisa. O estúdio não era aqui ainda, era no outro prédio o estúdio, né? Era ao vivo, o programa era ao vivo. Vamos lembrar esse fato aqui. Era domingo ao vivo. E aqui nós tínhamos antigamente, os refletores hoje vêm mais do alto aqui no estúdio. Mas antigamente a gente tinha os que vinham de baixo também. E aí a produção colocava um papel celofane, aquele papel... Para fazer a cor. Não era para fazer cor, era para não dar muito brilho, acho que, né, para dar um pouco mais de opacidade, mais opaco, né? E aí aquele papel começou a pegar fogo ao vivo, o doutor Ricardo Salum, ele não sabia se ele continuava falando, ou se parava, ele olhava para mim e eu fazia assim para ele, continua, porque eu achei que fosse acabar ali mesmo, um incêndio que não tinha mais para onde evoluir. E aí acabou mesmo ali, né? Mas estava fazendo o programa ao vivo. A espiritualidade ajudou a apagar o incêndio. A espiritualidade. E eu falei, não, pô, continua. Isso foi uma coisa de bastidor. Então vai fazer parte da biografia aqui do Fronteiras. Bem lembrado. Mas deixa eu só dar um recadinho aqui do Espaço Beth Curatani, que é uma pessoa que eu gosto muito, grande profissional, massoterapeuta de primeira, especialista em shiatsu. Shiatsu é uma coisa incrível, né? E ela é japonesa, oriental, os orientais nisso dominam essa técnica. Bom, para que serve?
tensão muscular, fibromialgia, estresse, ansiedade, sono irregular, má postura e muito mais. E demais desconfortos provenientes de estresse físico ou doença neuromusculares. Ela está aí há mais de 24 anos no segmento do bem-estar e da saúde. Lá no espaço dela também oferece drenagem linfática profunda, reiki, massagem com pedras quentes e muito mais. Avalie através do WhatsApp, tome nota, 13 99 742 2360. Aí na telinha, ó, 99 742 2360. O endereço do consultório é Rua Doutor Luiz Suplicy, 35 no Gonzaga. E você pode acompanhá-la também no Instagram, escrevendo Espaço Curatani. Doutor Ricardo Salum, eu estava lhe perguntando se líderes, que nem agora temos um novo Papa, que já é eleito, abemos Papa, né, um Papa eleito já na última quinta-feira, e seja lá qual for o líder de qualquer religião, ou também até dentro dos centros espíritas, esses líderes estão mais sujeitos a serem atacados por seres trevosos, para que, assim como o João de Deus também acabou sendo vítima, a gente também não pode falar assim, ó, coitado, nada disso, né? Ele errou, ele foi susceptível, tem que pagar o preço que ele, né, do erro dele, obviamente. Lógico, né? claro. Não vamos falar assim, está passando a mão, nada disso, Claro, pelo contrário. claro. Pelo contrário, Não, errou, errou. Vai ter que pagar o preço aí. Lógico. Né? Lei do karma, lei de Deus, né, faz parte. Mas estão mais sujeitos a isso? Jesus foi obsidiado. Aí não precisa falar mais nada. No tempo do deserto que se fala. Jesus sumiu. Aí dizem que foi assediado por Lúcifer. Lúcifer é uma figura criada, isso não existe, Lúcifer. Né? Existem espíritos com maldade. Não porque eles sejam maus, porque eles são ignorantes. São ignorantes, não conhecem a luz, não conhecem o bem, então partem para o mal. São poderosos. Existe um livro chamado Libertação, psicografado pelo Chico, que o André Luiz escreveu, que é uma coisa impressionante. Impressionante a maldade de uma entidade que foi Papa. Foi Papa. E ele chega no mundo espiritual, ele é extremamente inteligente, mas ele é, vamos dizer assim, do mal. Ele não é do bem. E aí o espírito pergunta, mas você tem noção que você não é do bem, que você é do mal, que você tem que ir para o bem? Ele falou, eu tenho essa noção. Só que eu estou tão bem na minha situação, eu comando esse povo todo aqui. Eu sou o líder de tudo isso aqui, de milhões de espíritos que estão aqui comigo. Eu lidero tudo, eu tenho riqueza, tenho tudo que ele acha que tem, ouro, tudo aquilo que o mundo espiritual cria, a cabeça cria as coisas. Né? Você pode fazer um palácio, mentalizar um palácio, ele aparece. Então ele não queria sair dali. Era extremamente poderoso, inteligentíssimo, culto, mas moralmente zero. Então, existem essas coisas também. E como voltando a Jesus, quando você encarna, você sofre influência de coisa. Seja Jesus ou não, que Jesus é o governador do planeta, é a maior figura que encarnou até hoje, aqui, e vai continuar sendo. Então, ele sofreu assédio também. Então, imagina nós, seres humanos falíveis, que não somos nada. Agora, esses grandes líderes, estamos falando em Papa, Papa é o líder da Igreja Católica Apostólica Romana, e se nós formos ver as histórias dos papas, tem histórias terríveis de papas, né? E outros que foram verdadeiros santos. Falando em santo, a palavra santo é apenas um ser humano, tanto que fizeram o santo com a figura humana, né? Como o demônio. O demônio a Igreja Católica colocou o demônio como o mal. Não, demônio vem de demonier, que é do grego, que significa apenas ser vivo. Então tem demônio bom e tem demônio ruim. Né? Então, as coisas são um pouco complicadas. Voltando à mediunidade. A mediunidade é muito complicada porque o médium ele é um para-raio.
Ele é um para-raio. E esse para-raio, ele pode ser um para-raio legal que cai na sua cabeça ou pode ser um para-raio que não é tão legal. Mas você não tem controle, muitas vezes, disso. Porém, como você educa a sua mediunidade? Porque você tem que educar a sua mediunidade. O Chico dizia assim, quando ele psicografava, vinha de tudo. E às vezes o Chico dizia assim, o Chico falava assim, eu estou com uma vontade enorme de dar um murro nessa mesa. Mas ele não dava, porque ele é mediunidade educada, controlada. Quando você educa a sua mediunidade, você passa a ter um controle maior. Você não vai aqui no programa, se eu tenho mediunidade de incorporação, uma hipótese. Incorporação é um termo errado, nenhum espírito incorpora dentro de mim. O espírito fica do lado. O meu corpo, ninguém entra no meu corpo. Então, eu vou aqui, você recebe um médium de incorporação, de repente o cara cai no chão aí, incorporado, eu começo a falar um monte de abobrinha aqui para você e sai no programa. Você tem que ter controle da sua mediunidade, né? Eu estou com vontade de falar um palavrão, uma hipótese, um médium desse cara, mas ele não vai falar, porque ele não tem caminho. Então, como a mediunidade educada, ele precisa educar só no centro espírita, e se você não for espírita e tiver mediunidade, orai e vigiai. Reze. Entre em contato com Deus, com a reza que você quiser, não precisa nem ter reza nenhuma. Porque reza também é criada. Você pode falar com Jesus, não precisa falar pelo Pai Nosso. O Pai Nosso foi a única prece que ele nos deixou, para falar com o nosso Pai Criador. Mas se você fizer a prece de coração, orar e vigiar. E vigiar o quê? Os seus pensamentos. Porque quando você pensa errado, os espíritos que estão aqui falam assim, as coisas que ele está pensando. Porque a gente acha que só a gente sabe o que está... Ninguém está vendo, né? Não está vendo, sim. Mas os caras estão vendo o que você está pensando. Porque você cria a forma pensamento, que é matéria. Aí ele fala, o que ele está pensando? Vamos pegar ele aqui. Então, você tem, com a prece ou com boas ações, você vai ficando imunizado dessa turminha, que eu brinco, digo assim, é um encosto. O encosto que está aí enchendo. O problema é que você tem aqui do lado direito o teu anjo da guarda, o teu espírito protetor, falando, faz assim, faz assim. Aí você tem um encosto que fala, mas você é trouxa, rapaz. Não vai atrás desse cara, não. É a historinha dos desenhos animados, né? O anjinho e o demônio, né? O anjinho no ombro e o demônio no outro ombro, não é isso? Isso. Aí fala assim, não, mas esse aqui, ele me põe na porta estreita, e esse me põe na porta larga. Aonde que eu vou? Para a porta larga. Deixa eu entrar no outro aspecto. Uma coisa que hoje é rara, não ouço falar mais, mas que no passado tinha muito, e eu não sei se entra na categoria de mediunidade. A pessoa que tem a condição ou habilidade de gerar o ectoplasma visível. Essa é uma mediunidade extremamente ostensiva que pouco se vê hoje, né? Por quê? Porque esse ectoplasma que sai pelos orifícios corpóreos, qualquer deles, ele materializa o espírito. O espírito, para materializar, ele precisa do ectoplasma de um ser materializado, de um ser encarnado. Existe, então, a mediunidade de ectoplasmia, em que o ectoplasma, que é uma substância do mundo espiritual, vamos colocar assim, e mais ou menos do mundo corpóreo, porque precisa dele para poder materializar. Parece uma espuma, né, que vai saindo coisa branca, assim, dos orifícios. Isso acontecia muito lá, quando existia materialização. A materialização é uma coisa muito perigosa de ser feita. Pode ser realizada em centros espíritas sérios, pode, mas é muito perigosa, porque o médium de efeito físico sofre perigo na hora da materialização. Tem até uma história muito interessante que eu vou aproveitar aqui rapidamente falar. Numa sessão de materialização, o médium tem que ser muito fechado, não pode ter uma resta de luz, tem que ser uma coisa muito complicada. E eles estavam fazendo uma sessão de materialização no Rio de Janeiro, há uns 20 anos atrás, mais ou menos. E aí, uma entidade que estava lá falou, para, porque o médium está correndo risco de morte. E aí, perguntaram por quê. Ele falou assim, o médium está sem a perna direita. Sem a perna direita.
E porque desmaterializa e rematerializa. E todo mundo ficou meio assim, falou: se todo mundo entrar em prece, a sessão está encerrada e vão entrar em prece. E aí a entidade manifestou, falou: pode voltar, o médium já está tranquilo, não tem nada. Aí falaram para ele: olha, você ficou sem perna durante a materialização aí do espírito, você ficou sem a perna direita. Aí ele, apavorado, tirou a calça, foi nessa perna, estava lá. Aí a perna estava lá. Aí ele falou: não, minha perna está aqui, graças a Deus. Aí uma hora ele olhou e falou: meu Deus do céu, olhando para a perna. Aí todo mundo falou: o que aconteceu? Ele falou: eu sofri um acidente, eu tenho uma cicatriz de cirurgia na perna. A cicatriz desapareceu. Quer dizer, esqueceram, eu acho, de colocar a cicatriz na perna de novo. Ele falou: a minha cicatriz sumiu. Sabe que já alguns anos atrás, já E bastante isso é tempo, médium de ectoplasmia, de né? materialização. Eu entrevistei aqui um engenheiro da Codesp, já há algum tempo, ele já faleceu, esse senhor. Ele é engenheiro da Codesp e ele havia perdido o filho dele num acidente. E ele foi numa senhora em São Paulo que fazia ectoplasmia e foi materializado na frente dele a imagem do filho. Ele bateu foto, ele trouxe aqui no Fronteiras da Ciência a foto saindo do nariz e das narinas, das orelhas, né? Saindo, foi materializando aqui do lado do filho, naquela espuma, espécie de espuma. E ele trouxe a foto do filho para mim ver, para o telespectador. Sentado no colo dele ou não? Não. Porque eu vi uma foto dessa com o filho sentado no colo do pai. Colo. Não, ele estava na assistência vendo. Sim. E ela materializou essa senhora do lado, o filho, e aí ele trouxe para ver realmente que era o filho dele, materializado. Foi uma coisa que trouxe, que para mim foi bastante impressionante. Né? Lógico, muito. No próximo bloco, eu vou pedir também para falar de onde é oriundo toda essa mediunidade. É de responsabilidade. Deve haver alguma parte física, imagino eu que seja a glândula pineal ou algo mais, que seja essa antena que nos conecta ao mundo espiritual. Né? Boa. E também quero saber se tem como a gente trabalhar a mediunidade nossa, ou se aquilo que a gente nasce já está estabelecido, ou se a gente pode melhorar, aperfeiçoar, sei lá, né? Aumentar a intensidade. Boa. Fico essas duas perguntas para o próximo bloco. Boa, muito bom. Porque eu vou chamar agora a agenda do Fronteiras da Ciência e eu vou aproveitar então para começar com o José Carlos Palermo, terapeuta holístico, que ele anuncia essa semana: transforme sua vida com terapia de reprocessamento cerebral. Descubra uma abordagem neurofisiológica revolucionária que acessa e trata as informações sombrias armazenadas em seu subconsciente, dissolvendo traumas e distúrbios de estresse pós-traumático, proporcionando a libertação de emoções e pensamentos negativos que alimentam fobias, ansiedade, pânico e depressão. Ao destravar partes cruciais da sua história, essa terapia permite que você retome o controle da sua vida. Não deixe o passado definir o seu futuro. Agendamento com o Palermo no WhatsApp 13 99 116 0195. Vou repetir, 13 99 116 0195. Vamos falar agora da farmácia Homeofórmula, que essa semana anuncia, né? Sempre a gente está renovando os produtos. Essa semana é o Clonapure, a revolução da creatina para o cérebro. É uma creatina de última geração, com efeito imediato, sem precisar de fase de saturação. Aumenta a produção de energia em até 70%, com 2 vezes mais absorção que a creatina comum. Benefícios: melhora o foco, a memória, melhora também a saúde cerebral, a energia física e mental, além de atuar como neuroprotetor. Pode ser manipulado em goma, sachê, chocolate e cápsulas. Puxa, chocolate eu não sabia. Bom, o produto é Clonapure. Converse com uma das farmacêuticas da Homeofórmula para melhor orientação. O endereço da farmácia é Rua Bahia 194. E tem também o Empório, que pertence ao Homeofórmula, que é pertinho. É na Rua Tolentino Filgueiras 147. Então, para não ter confusão, a farmácia
Rua Bahia 194, e o Empório, Rua Tolentino Filgueiras 147. E a gente encerra a agenda com a Seichonoye do Brasil Regional de Santos, que convida você para o Seminário Especial da Prosperidade. Essa é a última semana dessa oportunidade de você participar, viu, gente? Seminário Especial da Prosperidade serão 4 dias de ensinamentos inspiradores com meditação e reflexões. Garanta a sua participação e desperte o potencial infinito que está dentro de você. Olha, são 4 dias, que vai do dia 15 a 18 de maio. E o local é Florianópolis, mas vai sair turma daqui de Santos, tá bom? O local é Florianópolis, que é o palco deste evento transformador, Seminário Especial da Prosperidade. Mais informações na Regional de Santos, que fica na rua Leonardo Reutemann 17, ou pelo telefone, se você achar mais fácil, 13 3232 6687. Vou repetir, 3232 6687. E a gente volta já com o Dr. Ricardo Salum. É rapidinho. Estamos de volta hoje num papo muito gostoso aqui com o meu amigo Dr. Ricardo Salum. E ele que é médico otorrinolaringologista, palestrante espírita e está aqui no Fronteiras desde os primórdios. Esse bloco é oferecimento da loja Mago Merlin. A loja Mago Merlin possui a maior e melhor variedade de todos os tipos de velas, tamanho, cor e por aí vai. Incensos e também incensários, dos mais simples aos mais sofisticados. Pedras brutas e roladas, essências, ervas e banhos para todos os tipos, perfumes atrativos, porta-velas, imagens católicas de Umbanda e africanos e também qualidade e preço você encontra lá na loja Mago Merlin, no coração do Gonzaga. Fala com o André ou uma das meninas e você será bem atendido. E o endereço, né? Rua Pereira Barreto 12 do Gonzaga, que é uma rua do ladinho do Shopping Miramar, tá bom? Rua Pereira Barreto, número 12. Então, doutor Ricardo Salum, tem que haver, imagino eu, até como engenheiro, né, eu acho que tem que haver um processo de comunicação, né, entre o mundo espiritual e o nosso mundo, a nossa matéria mais densa. E, normalmente, aqui falam-se os meus convidados que talvez essa antena principal é a glândula pineal. Né? Seria só ela ou tem algo mais? Não, que pode estar? Ela. É ela que é a glândula que faz a interligação entre o mundo espiritual e o mundo corpóreo. Já há evidências científicas dessa transdução, dessa ponte da glândula pineal, que é uma glândula pequenininha, do tamanho do feijão, localizada exatamente no centro do cérebro. Então, essa glândula, que é uma glândula tido como a glândula da sexualidade, que na época dos hormônios ela se ativa, é verdade. Mas tem o lado espiritual da glândula, né? Em que ela é essa que faz essa ponte de ligação. Inclusive, o André, nos livros, num dos livros, sou muito ruim para lembrar. André Luiz, para lembrar nome de livro, porque eu faço confusão dos nomes todos, mas mostra, se não me engano, dos domínios da mediunidade. Em que o espírito mostra como ele faz. Ele fica do lado, se liga com a pineal do médium para o médium psicografar. Ele faz ligação via pineal. Então, é um triângulo, vamos dizer assim. Então, é a glândula que é fundamental na mediunidade. E tem experimentos do Dr. Sérgio Felipe também em relação a isso, né? O Felipe fez uns estudos, se não me engano, sobre calcificação de glândula pineal em médiums. Calcificação? Em que parece que os estudos deles, não sei se ele conseguiu terminar os estudos todos, mas ele começou a ver que os médiums tinham calcificação maior na pineal, que ela pode calcificar. E parece que esse cristal é que fazia essa interligação do mundo espiritual. Então, tem coisas muito interessantes sobre esse aspecto. Mas hoje, inclusive houve uma época das transcomunicações em que, eu inclusive presenciei isso, em que... Transcomunicação instrumental. Instrumental.
em que, logicamente, esse pessoal tinha que ter mediunidade para acontecer isso aí. Porque aparelhos, computadores dando mensagens desligados da tomada, televisões dando mensagem montando um mundo espiritual. Tem até um livro que eu acabei emprestando, que foi o maior arrependimento que eu tive de emprestar. Porque livro você não empresta porque ele não vai, ele vai, mas não volta, não tem 2 vezes. Eu emprestei um livro que eu depois não consegui achar mais, nem para comprar, em que mostra várias fotos dessa mediunidade de transcomunicação instrumental, de mediunidade, uma coisa extremamente interessante que apareceu numa televisão. Eles desfocavam a televisão, tinha um casal em Luxemburgo que era fera nisso aí. Desfocava a televisão, deixava a televisão no chiado lá naquele coisa. A Sônia Rinaldi já fazia isso em São Paulo, A Sônia né? fez aí também, o Clóvis também fez. O Luiz Rivas, que é um peruano que mora no Rio de Janeiro, está com experimentos assim de alto nível. Pois é, mas esse é o futuro. Inclusive, você sabe quem está trabalhando nessa parte toda lá? Dizem que é o Einstein e o Edison estão trabalhando nessa parte de transcomunicação, os dois mexendo com isso. Estão trabalhando com laser líquido lá, porque o que vem aqui é o que está lá. Eles fazem lá e passam para cá. Primeiro começa lá, depois e pela pegar, mediunidade. Né? O camarada descobre o quê? Você acha que foi descoberta a penicilina por acaso? Ou alguém falou, ó, você esquece aí a bactéria em cima dentro da gaveta e depois no final de semana abriu e viu aquele bolor. E o bolor estava lá a bactéria desapareceu. Estudar o bolor, a penicilina. Isso foi uma mediunidade que alguém que falou para ele, deixa isso aí. Né? Então, eles estão trabalhando, o Einstein está trabalhando com laser líquido. O que é laser líquido? Pô, laser é uma luz. Eu trabalhei muitos anos com laser em cirurgia. Hoje trabalho com outro aparelho, que é o Goblation. Então, que é outra técnica. Mas eles estão trabalhando lá daquele lado. E eu vi um casal entrar num rio, em Marduk, porque existe um planeta infinitamente maior que Júpiter, que é um planeta espiritual, chama Marduk. E que a maioria de nós vamos para esse planeta. É um planeta bom, muito legal, muito melhor que a Terra. E tem um rio chamado Rio da Eternidade. E aparece uma imagem sofisticada, mas nítida, de um casal entrando no rio. E a moça se vira e dá um tchau para a câmera. E a pessoa que vê fala, é minha filha. Eles morreram num desastre, ele é o noivo. Aí pega a foto da filha e coloca do lado da filha dela, né, que deu essa mensagem, não precisou de psicografia, de nada. Foi através da transcomunicação, comunicação instrumental. O Luiz Rivas é esse peruano que mora no Rio de Janeiro, que hoje ele está fazendo experimentos bem avançados nessa área e ele está tendo resultados incríveis. Ele esteve aqui, acho que foi no começo do ano passado, mais de um ano até, ou 2023, não me recordo bem, e ele vinha agora e não conseguimos data de gravação com ele. Eu estou agora no segundo semestre, ele vem para São Paulo e assim que ele vier para São Paulo, vou trazê-lo aqui com as novidades nessa área aí, da transcomunicação instrumental. Eu acho que essa área já deu o futuro. Na hora que conseguir... Você sabe qual é o problema que eles não conseguem, a gente não consegue isso? É espaço-tempo. O espaço-tempo positivo, eles trabalham com o espaço-tempo negativo, em que é outra dimensão. É uma dimensão física, química, tudo igual, com fótons, elétrons, com tudo. Só que eles não estão conseguindo fazer vamos dizer, a junção do tempo-espaço positivo com o tempo-espaço negativo. O Einstein está estudando, porque a teoria dele, a teoria da relatividade fala sobre isso, tentando fazer com que consiga... Eu estive num congresso em São Paulo, no AMB, de transcomunicação instrumental. Muitos anos atrás. E acontece que ia ser feita uma manifestação. Uma transcomunicação, estava preparado para o AMB receber através dos médicos. Estava até esse casal de Luxemburgo. De repente, a entidade manifestou que não tinha como, porque o Rio Pinheiros estava atrapalhando. Aí todo mundo achou assim, não, o problema do Rio Pinheiros é porque está poluído. A entidade falou, não tem nada com poluição. É um problema físico... que não tem nada a ver, é um problema de tempo e espaço, o rio está atrapalhando
a nossa intercomunicação. Então não foi feita a manifestação. Estava tudo preparado, né? Eles iam se manifestar. Porque o problema todo é que nós temos um celular aqui que não tem o nosso discador, não tem o dial lá, não tem a coisa. Só eles têm. Então, eles falaram que iam conseguir fazer a coisa. Então, eu acho que o futuro é esse aí, é haver a transcomunicação intermedial. Talvez através dos aparelhos, que inclusive no livro nosso lá, está tudo citado lá. Um monte de aparelho eletrônico, tudo. Porque é tudo cópia de lá. Só que a nossa cópia é bem ruim, né? Perto de lá. Mas as cópias vêm de lá para cá. O original é passado para nós. Então, na hora que você tiver um aparelho que consiga fazer isso, vai acontecer. De você ter um aparelho tipo uma televisão, em que você vai conseguir acessar o mundo espiritual e vice-versa. Por enquanto, nós estamos aí nos primórdios dessa coisa. Mas tudo começa pequeno e depois aparece. Ah, isso não vai acontecer. Acontece. Quem ia imaginar a televisão há 100 anos atrás? Que através do ar e havia uma imagem para ninguém. E o celular, que é a coisa mais fantástica que existe. E o micro-ondas, a mesma coisa. A segunda pergunta do bloco, né? Tem como a gente melhorar a nossa mediunidade ou aquilo que a gente nasce já está pré-estabelecido e acabou? Vou dar um exemplo. Francisco Cândido Xavier. Ele, Chico, dizia que ele veio para a Terra em provação. Mas ele transformou, e ele já tinha mediunidade desde que ele nasceu, conversava com a mãe, sim, que era falecida, com a mãe, com tudo. Ele transformou a mediunidade dele em mediunidade de missão. Ele ficou dedicado a vida inteira à mediunidade de psicografia. Evidência também tinha tudo, mas psicografia que ele ficou notório, né? Escreveu 400 e poucos livros. Então, o Edivaldo também, de pequeno, né? De criança. Edivaldo também. De criança, né? Mas o Chico, por exemplo, é o exemplo, porque a nossa mediunidade que nós temos, falo por mim, é mediunidade de provação. Eu procuro melhorar minha mediunidade com estudo, com trabalho sério, com caridade, com assistência, com bons pensamentos, com amor, com essa coisa que a gente vai conseguindo melhorar a nossa mediunidade. Mas a minha mediunidade, por exemplo, é a minha mediunidade de provação. Eu não sou missionário. E nem tenho condição de sê-lo. Então, mas é uma maneira. As boas ações é que vão melhorar a tua mediunidade. Não adianta você ser médium, chegar lá no centro espírita, ou falar muito bonito, fazer uma psicofonia maravilhosa, uma psicografia maravilhosa, uma clariaudiência maravilhosa, uma visão, olhar, ver, contar que está cheio de espírito bonito lá, está de evidência, e aí sair dali, sai na rua e vai para onde? Vai lá para um lugar cheio de moças cheio de bebida, cheio de coisa, cheio de cigarros. Né? Então não adianta, você sai dali e de repente você vai para um lugar que tem manifestações menos felizes. Então você tem que... É uma maneira de você melhorar. A tua mediunidade é essa. Você queria falar do livro? Aproveita que o tempo está na hora. Eu quero pedir ajuda do público em geral. Vou pedir para o Rogério se pode pegar de perto. Ele vai pegar outra câmera. Eu poderia ter trazido antes para colocar, mas eu só agora que me veio na... Não, tudo bem, ele vai pegar de perto. Afinal, por que adoecemos, né? Eu quero pedir ajuda do... Nós já falamos aqui com esse tema aqui contigo, né? Mas eu queria pedir ajuda, eu vou falar por quê. Esse livro aqui, eu doei os direitos autorais todos para o meu centro espírita, que é o Centro Espírita de Caridade de Monteiro de Barros. Então está tudo doado para lá. Mas eu estou pedindo ajuda pelo seguinte, nós vendemos 5.000 livros no país. A primeira edição teve 2.500, a segunda edição teve 2.500. E a terceira edição só sairá quando terminarem todos os livros que estão ainda na Amazon, na Saraiva, que estão aí na internet. Ah, então pode comprar na Amazon. Não, você entrou aqui, você entra num monte de Então é só escrever, afinal, por que adoecemos, ou pelo autor, Ricardo Salum. Não, tá aí no Kindle, aí nessas coisas todas. No Kindle também tá.
O Kindle também está em todo quanto é lugar. Tá. A pessoa tiver ver preço lá, compra. Por quê? Porque quando terminar tudo, os que estão vendendo, porque nós vendemos toda a nossa Você não está pegando cota. nada dos direitos, Nada, né? nada, Você nada, está doando zero. para Não, quem? Para direito- quem você está doando? Para quem? O Centro Espírita de Caridade do Dr. Luiz Monteiro de Barros. Que ajuda com refeições. Pois é, só que os livros comprados pela internet não vêm para mim, vão para o editor. Mas eu estou pedindo ajuda porque na hora que venderem tudo vai sair a terceira edição. Não existe mais livro, eu não tenho mais nenhum livro. Né? Esse aqui é o último dos moicanos. Eu não tenho livro mais para vender nem nada, porque quando eu vendo aqui em Santos, eu vendo na Baixada, os direitos vão para o centro, os meus direitos. Tá. Quando é pela internet, quem recebe é o editor. Mas na hora que esgotar a segunda edição, que é os 5 mil, ele vai fazer a terceira. Tá. Mas é questão de comércio, de coisa. Perfeito. Não pode. Então, eu estou pedindo ajuda para comprarem o que puderem. Até para sair a terceira edição, para continuar ajudando também. Exatamente, para esgotar os centro. 5 mil que estão rodando por aí. Eu não tenho mais condição. Porque às vezes eu compro. Eu compro o meu livro, porque o editor na verdade, quem ganha. A gente ganha 10%. Ah, sim, não ganha Eu compro o meu livro, por exemplo, por 20, vendo por 40, quem ganha os 20 é o centro. E vou além, a gente nunca sabe, na verdade, quanto a editora vendeu. Você não tem esse controle. Sim, Você mas não tem esse controle. Mas ele me fala. Né? Ele tem esse controle. O que eles falam, a gente não sabe se é verdade. Ele tem esse controle. Né? Então, a gente... Quer dizer, saiu da editora 5 mil livros. Saiu, esgotou a segunda edição. Perfeito. Quantos livros já estão rodando por aí? Quando esgotar, ele faz a terceira edição, porque eles vão pedir para comprar mais. Então, isso é uma coisa que a gente fica muito feliz. E a minha vida, o que eu penso, está tudo aqui. A pessoa quer saber, Tá certo. Estão aqui os capítulos todos. Está o recado dado. Foi um tema interessante, a gente fez uma vez no Fronteiras da Ciência, a gente pode voltar a fazer mais para frente até, porque é muito interessante esse tema aí. Uma última pergunta. O Edivaldo Pereira Franco, ele tem uma coisa, uma mediunidade que eu acho assim estranha, diferente, que é escrever ao contrário. Mediunidade escrevendo ao contrário, né? Que eu saiba, só ele faz isso. Já ouviu falar de mais alguém que faz isso? Que é mais incrível. Porque, e em línguas diferentes, não é só no português. Se fosse no português, que é uma língua que a gente domina, entre aspas, né? Uma língua que a gente domina, não, dialeto africano, ele consegue fazer psicografia em várias línguas e dialetos diferentes e ainda escrevendo de trás para frente. Isso é loucura, né? Como é que pode isso? Isso aí é mais ou menos para aquele que não acredita, o cético, aquele que não acredita em nada, é agnóstico, Então, por exemplo, ele vendo uma coisa dessa, ele vai dizer, pô, mas... Que explicação tem para isso, né? Não tem explicação. Ele vai ficar meio sambado, tremendo nas bases. Mas o camarada, quando não quer acreditar numa coisa, não adianta. Você põe um negócio na frente dele, ele pega aquilo, bate na mão, segura e fala, não, isso aí não é verdade. Não adianta. Então, deixa eu aproveitar aqui para falar o próximo tema da semana que vem, o meu novo convidado, que é o José Antônio Evangelista, ele que é professor universitário, mestre em educação, especialização em comércio exterior, economista e contabilista. O tema do José Antônio Evangelista é: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Interessante, né? Gostei do tema, ele que escolheu. E aí estamos então terminando o programa de hoje. Hoje tive a honra de estar aqui com o Dr. Ricardo Azevedo Salum, médico otorrinolaringologista, um grande amigo, mais uma vez, num bate-papo delicioso. Muito obrigado, doutor. A honra é minha. Eu estarei sempre à sua disposição. Para relembrar, inclusive, do incêndio no programa. Inclusive o incêndio que nós tivemos ao vivo uma vez, né? E, como sempre digo, alguns meus amigos e convidados aqui fazem parte do DNA do Fronteiras. O Dr. Ricardo Salum também faz parte desde os primórdios. Muito obrigado você, amigo telespectador, pela audiência, pelo carinho de sempre. Paz, saúde e prosperidade.